Você acha que conhece Daniel, o profeta da cova dos leões, o homem das visões apocalípticas? Pois saiba que existe uma camada muito mais profunda sobre quem ele realmente era, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. A verdade é que existe uma dimensão totalmente diferente sobre Daniel, que a maioria dos cristãos nunca descobriu. E quando você entende esses fatos, tudo muda. A forma como você lê a Bíblia, como você enxerga seu próprio chamado, e principalmente, como você vive sua fé no dia a dia. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir 3 fatos sobre Daniel que vão explodir sua mente e transformar completamente seu entendimento sobre este homem extraordinário. O primeiro fato vai revelar uma face de Daniel que destrói o estereótipo do profeta isolado. O segundo vai chocar você sobre a idade dele durante seus maiores feitos. E o terceiro, esse vai confrontar diretamente a maneira como você pratica sua espiritualidade hoje. Antes de continuarmos, se você quer conteúdo bíblico profundo que realmente transforma, clica no like agora, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Junte-se aos milhares que estão redescobrindo a palavra de uma forma completamente nova. Daniel não era apenas mais um profeta no Antigo Testamento. Ele foi estadista, visionário e um homem que literalmente moldou impérios. Mas o que poucos sabem é o que realmente o tornou tão poderoso. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você vê Daniel, e principalmente, como você vê a si mesmo. Vamos ao primeiro fato. Aqui está o primeiro fato que muda tudo. Daniel não era apenas um profeta isolado orando em seu quarto. Ele era um primeiro-ministro. Isso mesmo. O homem ocupava uma das posições políticas mais poderosas do mundo antigo. Quando pensamos em Daniel, normalmente imaginamos um homem santo, separado do mundo, vivendo uma vida contemplativa de jejuns e orações. Mas a Bíblia nos mostra uma realidade completamente diferente. Em Daniel capítulo 2, versículo 48, a Escritura é clara. Depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, governador de toda a província da Babilônia, chefe supremo de todos os sábios. Isso não é um cargo religioso, é poder político real, e não para por aí. Em Daniel 5:29, durante o reinado de Belsazar, Daniel é nomeado terceiro no reino. E no capítulo 6, versículos 1 a 3, sob o domínio persa, o rei Dário estabeleceu 120 sátrapas para governar o império, e sobre eles colocou 3 supervisores, e Daniel era um desses 3, distinguindo-se de tal maneira que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Daniel estava no topo da hierarquia imperial. Ele não vivia isolado nas montanhas. Ele governava nações. Mas para entender realmente a magnitude dessa posição, precisamos entender o que era o Império Babilônico naquela época. Babilônia não era apenas mais um reino. Era a superpotência do mundo antigo, o equivalente aos Estados Unidos hoje, ou ao Império Romano em seu auge. Estamos falando do centro absoluto da civilização, do conhecimento, da economia e do poder militar global. Nabucodonosor havia construído o império mais impressionante que o mundo já tinha visto. A cidade de Babilônia era considerada uma maravilha, com seus jardins suspensos, suas muralhas impenetráveis, seu sistema de irrigação avançado. Era o epicentro da astronomia, da matemática, da arquitetura e do comércio internacional. E Daniel governava a província central desse império. Quando a Bíblia diz que ele era governador de toda a província da Babilônia, isso significa que ele tinha autoridade administrativa sobre a capital do mundo. Milhões de pessoas estavam sob sua jurisdição. Ele tomava decisões que afetavam a economia, a justiça, a infraestrutura de toda uma nação. Como chefe supremo de todos os sábios, Daniel supervisionava os conselheiros do rei, os astrólogos, os magos, os encantadores, toda a elite intelectual do império respondia a ele. Imagine a influência cultural que isso representa. E quando ele foi nomeado terceiro no reino por Belsazar, isso o colocava literalmente em terceiro lugar, na linha de comando do império mais poderoso da terra.
Apenas o rei e o corregente estavam acima dele. Para colocar em perspectiva moderna, Daniel tinha um cargo equivalente a ser vice-presidente dos Estados Unidos ou primeiro-ministro de uma potência mundial. Ele participava de reuniões de gabinete, tomava decisões de Estado, gerenciava crises internacionais, negociava com embaixadores de outras nações. Pense bem, este homem tinha acesso irrestrito aos palácios imperiais. Ele aconselhava reis pagãos em momentos de guerra e paz. Sua assinatura autorizava decretos que se tornavam lei em todo o império. Soldados marchavam sob suas ordens administrativas. Tesouros nacionais eram gerenciados sob sua supervisão. E aqui está o ponto crucial que muitos não entendem. Daniel fazia tudo isso enquanto permanecia completamente fiel ao Deus de Israel. Ele não estava em um mosteiro. Ele estava no centro do poder secular, em um ambiente totalmente pagão, cercado de idolatria, feitiçaria e corrupção política. Todo dia ele enfrentava pressões inimagináveis. Pressões para se comprometer, para se conformar, para adorar outros deuses, para participar de práticas que violavam sua fé. Mas Daniel nunca cedeu. Mas como exatamente Daniel conseguiu alcançar e manter esse nível de poder em um ambiente tão hostil? A resposta está na sua sabedoria administrativa excepcional e em sua integridade inabalável. A Bíblia nos mostra que Daniel não era apenas espiritualmente profundo, ele era extremamente competente. Em Daniel 6:3 está escrito que ele sobressaía entre os supervisores e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Essa excelência não era apenas espiritual, era também prática, visível, mensurável. Daniel ganhou o respeito de reis pagãos não através de manipulação ou bajulação, mas através de sabedoria genuína e resultados concretos. Quando Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum de seus sábios conseguiu interpretar, foi Daniel quem trouxe a resposta. Não apenas revelando o sonho esquecido, mas interpretando seu significado profético com precisão absoluta. Isso não era misticismo vazio. Era sabedoria divina aplicada a situações reais de crise política. Durante a queda de Babilônia, quando Belsassar viu a escrita misteriosa na parede durante seu banquete blasfemo, todos os sábios do reino ficaram paralisados. Mas Daniel interpretou o julgamento divino com coragem e clareza, mesmo sabendo que a mensagem anunciava o fim daquela dinastia naquela mesma noite. E note isto: quando o império mudou de mãos, passando dos babilônios para os persas, Daniel não foi descartado como os políticos da administração anterior normalmente seriam. Pelo contrário, Dário, o novo governante persa, reconheceu imediatamente o valor de Daniel e o promoveu a uma das 3 posições mais altas do novo governo. Isso demonstra algo extraordinário. A excelência de Daniel transcendia regimes políticos, culturas e até mesmo mudanças de império. Sua competência era tão inegável que ele era indispensável. Não importava quem estivesse no trono. Daniel demonstrava princípios de liderança servidora séculos antes de Cristo ensinar sobre isso. Ele não buscava poder para benefício próprio, mas usava sua influência para o bem. Mesmo em posição de autoridade máxima, ele mantinha humildade, dependência de Deus e compromisso com a justiça. Ele provava que é possível ser bem-sucedido no mundo sem pertencer ao sistema corrupto do mundo. Agora, você pode estar se perguntando: o que a história política de Daniel tem a ver com minha vida hoje? A resposta é: absolutamente tudo. Porque a grande lição aqui é esta: Daniel nos mostra que é possível viver uma fé radical em ambientes completamente seculares e até hostis. Você não precisa se isolar do mundo para ser santo. Você pode estar no centro da cultura, da política, dos negócios, da academia, e ainda assim permanecer fiel a Deus. Pense nos princípios que Daniel demonstrou e como eles se aplicam hoje. Primeiro, ele nunca comprometeu seus valores fundamentais, mesmo quando isso custaria sua carreira ou até sua vida. Quando o decreto do rei proibiu orar a qualquer deus exceto ao próprio rei, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Ele sabia das consequências, mas seus princípios eram inegociáveis. Quantos cristãos hoje abrem mão de sua integridade por muito menos? Por uma promoção, por aceitação social, por não parecer radical demais? Daniel nos desafia a traçar linhas claras e nunca cruzá-las,
independentemente do custo. Segundo, Daniel era excelente no que fazia. Ele não usava sua fé como desculpa para a mediocridade. Muito pelo contrário, sua conexão com Deus o tornava o melhor administrador do império. Ele trabalhava com tanta excelência que até seus inimigos não conseguiam encontrar falha em sua gestão. Se você trabalha em uma empresa secular, estuda em uma universidade liberal, ou atua em qualquer esfera onde sua fé é minoria, a pergunta é: você está sendo tão excelente no que faz que as pessoas não conseguem ignorar sua competência? Ou você está apenas sobrevivendo, reclamando do ambiente hostil? Terceiro, Daniel tinha influência redentora. Ele não estava ali apenas para se preservar. Ele estava ali para fazer diferença. Através de sua sabedoria, ele salvou vidas, aconselhou reis, trouxe perspectiva divina para decisões que afetavam milhões de pessoas. Deus não te colocou onde você está, apenas para você se manter puro. Ele te colocou ali para ser sal e luz, para influenciar aquele ambiente de dentro para fora. Daniel prova que fé e excelência profissional não são incompatíveis. Elas se complementam perfeitamente. Então, recapitulando o primeiro fato, Daniel não era um místico isolado vivendo em uma caverna no deserto. Ele era um político de alto escalão, um estadista que governou o maior império do mundo antigo, mantendo sua fé absolutamente intacta em meio ao poder e à corrupção. Isso já muda completamente a forma como vemos este homem, não é mesmo? Ele não é apenas um personagem bíblico distante, ele é um modelo prático de como viver fé autêntica em ambientes desafiadores. Mas se esse primeiro fato já surpreendeu você, prepare-se, porque o que vem agora vai literalmente virar de cabeça para baixo tudo o que você imaginou sobre Daniel. Quando você pensa em Daniel interpretando sonhos, enfrentando reis, tendo visões apocalípticas sobre o futuro da humanidade, que idade você imagina que ele tinha? Provavelmente você pensa em um homem de meia idade, talvez até idoso, com cabelos brancos, com décadas de experiência e maturidade, certo? Pois eu tenho uma notícia que vai chocar você completamente. A verdade sobre a idade de Daniel quando ele realizou seus maiores feitos vai destruir todos os estereótipos que você tem sobre ele. E mais do que isso, vai confrontar qualquer desculpa que você já usou baseada na sua própria idade. Respire fundo, porque o segundo fato está prestes a ser revelado, e ele muda tudo. Aqui está o segundo fato que vai explodir sua mente. Daniel não era um ancião experiente quando realizou seus maiores feitos. Ele era um adolescente. Isso mesmo que você ouviu. Um adolescente. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, quando ele tomou a decisão corajosa de não se contaminar com a comida do rei, quando ele passou pela prova dos 10 dias que mudaria sua vida para sempre, ele tinha apenas 15 a 17 anos de idade. Deixa isso entrar na sua mente por um momento. 15 anos. 17 no máximo. A maioria de nós cresceu vendo ilustrações bíblicas de Daniel como um homem de barba longa e grisalha, uma figura paterna, sábia pela idade avançada. Mas isso é uma distorção histórica completa. Esse não é o Daniel da Bíblia. O Daniel real era um jovem, um garoto, pelos padrões de hoje. Alguém que na nossa cultura ainda estaria no ensino médio, preocupado com provas escolares, dependendo dos pais para a maioria das decisões. Mas esse jovem de 15 anos tomou decisões que reis adultos não tiveram coragem de tomar. Esse adolescente demonstrou uma firmeza de caráter que a maioria dos maduros nunca alcança. E quando você entende a cronologia real da vida de Daniel, quando você coloca as idades corretas nos eventos da história dele, tudo fica ainda mais impressionante. Deixa eu te mostrar a linha do tempo verdadeira. Vamos reconstruir a cronologia real da vida de Daniel, porque quando você vê os números, tudo fica ainda mais chocante. Daniel foi levado cativo para a Babilônia em 605 a.C., durante a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Os historiadores e estudiosos bíblicos concordam que ele tinha entre 15 e 17 anos nesse momento. Ele era parte da nobreza de Judá. Jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Basicamente, os melhores e mais brilhantes da geração jovem de Israel.
Esses jovens foram escolhidos especificamente porque eram maleáveis. O Império queria reprogramá-los, transformá-los em babilônios leais, apagar sua identidade hebraica enquanto ainda eram jovens o suficiente para serem moldados. Mas Daniel, aos 15 anos, tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Imagine a pressão. Um adolescente, longe de casa, longe dos pais, em uma cultura completamente diferente, sendo oferecido o melhor que o Império tinha a oferecer. E ele disse não. Não por rebeldia adolescente, mas por convicção espiritual profunda. Após 3 anos de treinamento, quando Daniel tinha aproximadamente 18 a 19 anos, aconteceu o evento que o catapultou para o poder. O sonho de Nabucodonosor da estátua com cabeça de ouro. Todos os sábios experientes do Império, homens com décadas de prática em suas artes, falharam completamente. O rei estava prestes a executar todos eles. E quem trouxe a solução? Um jovem de 18 anos chamado Daniel. Pense nisso. Com 18 ou 19 anos, Daniel estava interpretando profecias sobre o futuro de impérios mundiais. Com essa idade, a maioria dos jovens hoje está apenas começando a faculdade, ainda descobrindo quem são. Daniel estava revelando os mistérios do reino de Deus para o homem mais poderoso do planeta. A história da fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego aconteceu quando Daniel tinha seus 20 e poucos anos. Ele já era uma figura estabelecida no governo, mas ainda era jovem. E aqui está um detalhe crucial que muitos não sabem. A famosa história da Cova dos Leões, aquela que todo mundo conhece, aconteceu décadas depois. Daniel já tinha mais de 80 anos quando foi lançado na cova. Aquilo não foi no início de sua carreira. Foi quase no final. Durante toda a sua juventude e meia-idade, Daniel já estava vivendo com poder, autoridade e fé inabalável. A idade nunca foi desculpa para ele. Nunca foi obstáculo. Mas como exatamente um adolescente de 15 anos desenvolve esse nível de convicção e maturidade espiritual? A resposta está no que aconteceu antes dele ser levado cativo, e no que ele escolheu fazer durante seu treinamento em Babilônia. Daniel não chegou à Babilônia como uma folha em branco. Ele foi criado em uma família que claramente o educou na palavra de Deus. Mesmo jovem, ele já conhecia a lei, os profetas, a história de seu povo. Sua fé não era superficial. Ela estava enraizada nas Escrituras. Quando chegou à Babilônia, ele entrou em um programa intensivo de 3 anos. Esse não era um curso qualquer. Era uma reprogramação cultural completa. Daniel 1:4 deixa claro: eles deveriam aprender as letras e a língua dos caldeus. Isso significava estudar literatura pagã, mitologia babilônica, astrologia, magia, encantamentos, tudo que fundamentava aquela civilização idólatra. E aqui está o equilíbrio genial que Daniel manteve. Ele aprendeu tudo isso, tornou-se fluente na cultura babilônica, mas nunca permitiu que aquilo contaminasse seu coração. Ele estudou as letras dos caldeus, mas permaneceu fiel ao Deus de Israel. Ele falava a língua deles, mas orava na língua da fé. Isso é crucial para entender. Daniel não se isolou. Ele não rejeitou todo o conhecimento secular. Ele se tornou um dos homens mais educados do império. Mas ele tinha discernimento para separar conhecimento de adoração, educação de devoção. E ele não fez isso sozinho. Daniel tinha seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos pelos nomes babilônicos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se fortaleciam mutuamente. Quando um estava fraco, os outros sustentavam. Eles criaram uma comunidade de fé em território inimigo. Isso nos ensina algo essencial. Você pode e deve se educar, aprender, crescer intelectualmente. Mas nunca sozinho e nunca sem fundamento espiritual sólido. A história de Daniel destrói completamente a ideia de que você precisa esperar décadas para Deus te usar de forma significativa. E ele não é exceção. A Bíblia está repleta de exemplos de jovens que mudaram o curso da história. José tinha apenas 17 anos quando foi vendido como escravo por seus irmãos. 17.
Na mesma idade em que muitos hoje estão mais preocupados com redes sociais e entretenimento, José estava sendo preparado por Deus através de traição, escravidão e prisão injusta. Aos 30 anos, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando nações inteiras da fome. Davi era um adolescente, provavelmente entre 15 e 17 anos, quando enfrentou Golias. Enquanto soldados experientes tremiam de medo, um garoto pastor com uma funda e 5 pedras disse: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E derrubou o gigante. Josias se tornou rei de Judá aos 8 anos de idade. 8 anos. E aos 16, ele começou a buscar o Deus de Davi. Aos 20 anos, iniciou a maior reforma espiritual que Judá já tinha visto, destruindo altares pagãos, purificando o templo, restaurando a adoração verdadeira. E talvez o exemplo mais profundo. Maria, a mãe de Jesus, tinha provavelmente entre 14 e 16 anos, quando o anjo Gabriel apareceu a ela. Uma adolescente. E Deus escolheu essa jovem para carregar o Salvador do mundo, para ser a mãe do Messias. Você percebe o padrão? Deus não espera você ficar velho o suficiente ou maduro o suficiente para te usar. Ele procura disponibilidade, não idade. Ele procura corações dispostos, não currículos extensos. Se Deus pôde usar Daniel aos 15, José aos 17, Davi ainda adolescente, Josias aos 8 anos. O que te faz pensar que você é jovem demais? A juventude não é desculpa. Na verdade, pode ser sua maior vantagem. Então, se você é jovem e está assistindo a isso agora, eu tenho uma mensagem direta para você. Pare de usar sua idade como desculpa para viver uma fé medíocre. Quando eu ficar mais velho, aí sim vou me dedicar de verdade. Quando eu terminar a faculdade, aí vou servir a Deus com tudo. Quando eu tiver uma carreira estabelecida, aí vou buscar propósito espiritual. Isso é mentira. Se você não tomar decisões radicais agora, dificilmente tomará depois. Os hábitos que você forma na juventude determinam a trajetória de toda a sua vida. Daniel, aos 15 anos, decidiu não se contaminar. Essa decisão moldou os próximos 70 anos de sua existência. Uma escolha de adolescente que ecoou por uma vida inteira de fidelidade. Qual decisão radical você precisa tomar hoje? Talvez seja cortar um relacionamento que está te afastando de Deus. Talvez seja abandonar um vício que está roubando seu potencial. Talvez seja se comprometer com uma vida de oração e estudo bíblico consistentes. Talvez seja usar suas habilidades e talentos para o reino, em vez de apenas para construir seu próprio império. Hoje, neste exato momento, jovens ao redor do mundo estão fazendo diferença. Criando ministérios, liderando movimentos de oração, evangelizando em suas escolas, sendo luz em meio à escuridão cultural. Você não precisa esperar permissão. Você não precisa esperar ficar mais velho. Deus está procurando Daniels nesta geração. Ele está procurando jovens que digam não ao sistema do mundo, e sim ao chamado do reino. Mas agora, prepare seu coração. Porque se o primeiro fato sobre Daniel ser um político te surpreendeu, e o segundo fato sobre ele ser jovem te chocou, o terceiro fato vai confrontar diretamente a maneira como você vive sua fé. Este próximo fato revela o verdadeiro segredo do poder de Daniel. E aqui está o terceiro fato, o segredo que sustentava tudo na vida de Daniel. Ele tinha uma vida de oração radicalmente disciplinada. Daniel orava 3 vezes por dia. Todos os dias, sem exceção, por décadas. Isso não era algo ocasional. Não era quando ele sentia vontade ou quando estava passando por uma crise. Era uma disciplina diária, intencional, não negociável. A Bíblia deixa isso cristalino em Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando o decreto do rei proibiu qualquer pessoa de fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias, sob pena de morte na cova dos leões. Olha o que aconteceu. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e em seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer desde os seus primeiros dias.
Você pegou a parte crucial, como costumava fazer desde os seus primeiros dias. Isso não era novidade. Isso não era uma resposta emergencial à crise. Daniel já fazia isso há anos, décadas na verdade, 3 vezes por dia. Toda manhã, toda tarde, toda noite, em dias bons e dias ruins, quando estava ocupado governando o império e quando tinha tempo livre, quando sentia a presença de Deus intensamente e quando tudo parecia silêncio. Disciplina, consistência, compromisso inabalável. Esse era o verdadeiro fundamento da vida extraordinária de Daniel. Agora, deixa eu colocar isso em perspectiva para você realmente entender a magnitude do que estamos falando aqui. Daniel orava 3 vezes por dia. Vamos fazer uma conta simples, mas profundamente reveladora. 3 orações por dia, multiplicado por 365 dias no ano, multiplicado por aproximadamente 70 anos de ministério profético que ele teve desde sua juventude até sua velhice. Isso dá mais de 76. 650 momentos documentados de comunhão intencional com Deus. 76.650 vezes que Daniel parou tudo o que estava fazendo, se ajoelhou e buscou a face de Deus. Pense nas implicações disso. Enquanto outros ao seu redor viviam vidas comuns, Daniel estava acumulando décadas de intimidade com o Criador do universo. Enquanto outros oravam ocasionalmente, em momentos de desespero, Daniel construía uma história de fidelidade dia após dia, ano após ano. E tem outro detalhe que não podemos ignorar. Daniel orava com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Isso não era apenas preferência arquitetônica. Era um ato profético carregado de significado. Jerusalém era o lugar onde ficava o templo, o lugar da presença de Deus, o centro da promessa de redenção para Israel. Mesmo exilado na Babilônia, mesmo servindo em um império pagão, Daniel nunca esqueceu sua verdadeira identidade e sua verdadeira esperança. Aquelas janelas abertas eram uma declaração. Eu não pertenço a este sistema. Meu coração está em outro lugar. Minha lealdade final é a outro rei. E quando o decreto imperial proibiu orar, Daniel tinha uma escolha clara: fechar as janelas, orar em segredo, talvez fazer uma pausa de 30 dias para preservar sua vida. Afinal, seria apenas um mês. Deus certamente entenderia, certo? Mas Daniel não fez isso. Ele preferiu morrer a interromper sua rotina de oração. Deixa isso penetrar. Sua vida de oração era mais importante que sua própria vida física. E aqui está a conexão que a maioria das pessoas perde. Todas aquelas visões apocalípticas, todas aquelas revelações sobre o futuro, toda aquela sabedoria sobrenatural que Daniel tinha, nada disso veio do nada. Veio de décadas de comunhão consistente com Deus. Daniel 9 e 10 nos mostram claramente. Foi durante a oração que ele recebeu entendimento sobre as 70 semanas proféticas. Foi durante a oração e jejum que ele teve visões sobre os reinos futuros, sobre o tempo do fim, sobre o Messias que viria. A oração não era um complemento da vida de Daniel, era o próprio fundamento, era a fonte secreta de tudo. Enquanto as pessoas viam um político poderoso, Deus via um intercessor incansável. E é isso que fazia toda a diferença. Mas não era apenas a frequência das orações de Daniel que importava, era também o conteúdo. A Bíblia nos dá acesso a algumas das orações dele, e quando você as analisa, descobre padrões profundos que explicam seu poder espiritual. Em Daniel capítulo 9, temos registrada uma das orações mais poderosas de toda a Escritura. Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias e descobriu que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. E o que ele fez com essa informação profética? Ele orou. Mas olha o conteúdo dessa oração. Ele começa com adoração, reconhecendo quem Deus é. Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia. Ele não começa pedindo nada. Ele começa exaltando. Depois, ele parte para a confissão profunda. Mas não é uma confissão superficial. Daniel confessa os pecados de toda a nação como se fossem seus próprios. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele se identifica completamente com seu povo. E então vem a súplica. Ele intercede pela restauração de Jerusalém, pela reconstrução do templo, pelo retorno do povo.
Mas até mesmo sua súplica é baseada no caráter de Deus, não nos méritos humanos. Não por causa das nossas justiças, mas por causa das tuas muitas misericórdias. Em Daniel 10, vemos outro aspecto. Ele passa 3 semanas em jejum e oração intensa, e durante esse período, acontece uma guerra espiritual nos lugares celestiais. Um anjo aparece e revela que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, suas palavras foram ouvidas, mas houve batalha espiritual que atrasou a resposta. Você percebe? As orações de Daniel não eram superficiais, não eram egoístas, não eram repetições vazias de fórmulas religiosas. Elas eram orientadas pela palavra. Daniel estudava as Escrituras e isso moldava suas orações. Elas eram cheias de adoração e confissão, não apenas pedidos. Elas eram intercessórias. Ele orava pelo seu povo, pela sua nação, pelo plano de Deus. E elas moviam o mundo espiritual de maneiras que ele nem sempre via imediatamente. Daniel entendia algo que muitos cristãos hoje esqueceram. Oração não é apenas falar com Deus. É entrar em aliança com Ele, alinhar-se com seus propósitos, participar ativamente do seu plano redentor. Agora chegamos ao cerne da questão. Qual era realmente o segredo do poder de Daniel? Por que ele tinha tanta autoridade espiritual? Por que recebia revelações que ninguém mais recebia? Por que tinha sabedoria que superava todos os sábios do império? A resposta é simples, mas confrontadora. Intimidade com Deus através da oração disciplinada. Não era talento natural. Não era genética espiritual privilegiada. Não era um dom especial que caiu do céu. Era disciplina diária, cultivada ao longo de décadas. Veja a conexão direta. Daniel orava consistentemente, e por isso conhecia profundamente o coração de Deus. Ele não precisava adivinhar o que Deus pensava sobre uma situação. Ele já tinha passado horas, dias, anos na presença dele. Quando Nabucodonosor teve um sonho, todos os sábios do império falharam porque operavam em conhecimento humano limitado. Daniel teve a resposta porque tinha acesso a uma fonte que eles não tinham. Revelação divina que vem da intimidade. Quando crises políticas surgiam, quando decisões impossíveis precisavam ser tomadas, Daniel tinha uma sabedoria que transcendia a lógica humana. Por quê? Porque ele consultava a Deus constantemente. E aqui está a parte que confronta o cristianismo moderno. A maioria dos cristãos hoje quer o poder sem o processo. Querem revelação sem relacionamento. Querem autoridade espiritual sem disciplina de oração. Querem ser usados por Deus, mas não estão dispostos a investir tempo diário buscando sua face. Vivemos em uma geração de cristianismo superficial. 5 minutos de devocional apressado pela manhã, se tanto. Orações rápidas antes das refeições. Talvez uma oração de emergência quando surge uma crise. E então nos perguntamos por que não temos o poder que Daniel tinha. Por que nossas vidas são tão comuns, tão desprovidas de impacto espiritual real? A resposta é óbvia. Não estamos pagando o preço que Daniel pagou. Então agora eu preciso te fazer uma pergunta direta, pessoal e talvez desconfortável. Quantas vezes por dia você ora com real intencionalidade? Não estou falando de orações rápidas no trânsito ou agradecimentos automáticos antes de comer. Estou falando de parar tudo, se ajoelhar, fechar a porta do quarto e buscar a face de Deus com foco total. Para a maioria de nós, a resposta honesta é: quase nunca. E aí está o problema. Queremos viver como Daniel, mas não oramos como Daniel. Queremos ter sabedoria como Daniel, mas não cultivamos intimidade como Daniel. Queremos poder espiritual, mas não estamos dispostos à disciplina espiritual. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar hoje, agora mesmo. Não precisa ser perfeito. Não precisa começar com horas de oração. Comece simples. 5 minutos, 3 vezes ao dia. De manhã, quando você acorda, antes de pegar o celular, antes de checar redes sociais, 5 minutos buscando a Deus, entregando seu dia a Ele, adorando. No meio do dia, talvez no horário de almoço ou em uma pausa, 5 minutos para recalibrar sua alma, para lembrar quem você é e de quem você é. À noite, antes de dormir, 5 minutos agradecendo, confessando, intercedendo. Isso dá 15 minutos por dia. Parece pouco? Em uma semana são 105 minutos.
Em um mês, são 450 minutos, 7 horas e meia. Em um ano, são 5.475 minutos, mais de 91 horas na presença de Deus. E aqui está a promessa bíblica que você pode confiar. Achegar-vos-ei a Deus, e Ele se achegará a vós. Tiago 4:8. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você investe em intimidade, mais você experimenta sua presença, sua sabedoria, seu poder. Você pode ter a mesma intimidade com Deus que Daniel teve, mas depende de uma escolha que só você pode fazer. Então, vamos recapitular rapidamente os 3 fatos que transformam completamente seu entendimento sobre Daniel. Primeiro, Daniel não era um recluso religioso isolado do mundo. Ele era um político de alto escalão, um primeiro-ministro que governou a maior potência mundial da época, mantendo sua fé absolutamente intacta no centro do poder secular. Segundo, Daniel não era um ancião experiente quando realizou seus maiores feitos. Ele era um jovem revolucionário de apenas 15 a 17 anos que tomou decisões radicais que moldaram 7 décadas de fidelidade. Terceiro, Daniel não tinha poderes sobrenaturais especiais. Ele tinha uma disciplina de oração radicalmente consistente, 3 vezes por dia, todos os dias, por mais de 70 anos. Esse era o segredo do seu poder. A verdade que atravessa esses 3 fatos é esta: Daniel era uma pessoa comum que fez escolhas incomuns. Ele não nasceu diferente. Ele escolheu viver diferente. E a mesma escolha está diante de você agora. Você pode continuar vivendo uma fé medíocre, comum, sem impacto. Ou você pode decidir hoje ser a próxima geração de Daniels que este mundo desesperadamente precisa. Qual desses 3 fatos mais impactou você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber. E se este vídeo transformou sua visão sobre Daniel, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A história de Daniel não é para admiração, é para imitação. Não seja apenas um fã de Daniel. Seja um Daniel.